Eu tô com God of War, eu acho que desde segunda ou terça, tá? Não lembro agora, foi segunda ou terça. Não consegui jogar tanto quanto eu gostaria, certo? Mas eu não posso falar nada da história pra vocês. Zero. Então não adianta perguntar, tá? Não posso falar nada da história pra vocês. É muito limitado o que eu posso dizer pra vocês. Nem assim, por exemplo, eu vi um pessoal falando porque vazaram coisas aí. Aham. Você nem pode dizer, tipo, ok, isso é verídico. Não, nem, tá louco, não não, pode. Não pode. foi Nada, nem, nada. tipo... Não pode. Então, nada, Eu gente. postei um vídeo no meu canal falando sobre, né, esse negócio e vamos falar algumas coisas que são... Eu vou tentar trazer aqui coisas que eu já vi pessoas perguntando. Primeiro, eu vi muita gente no God of War novo falar: agora a gente vai ver a nova geração. Então, assim, se você acha que o God of War Ragnarok tem alguma coisa de nova geração, você não está prestando atenção. Esse jogo também sai para PlayStation 4. Então, não tem nova geração. Nova geração, tente entender. Ó, o embargo, né? Vai patinando no embargo Não, aí, né? você não pode... Assim, é óbvio que o jogo vai ser PlayStation 5. Mas entenda a nova geração como... Não dava pra ter esse jogo se não fosse na nova geração. Como o jogo está nas duas, é claro que os gráficos dele estão melhores, é claro que texturas, animações... O jogo é muito estável, em questão de frame rate que a gente tá reclamando aqui. O jogo é muito estável, Legal. né? Até tem um momento que eu faço uma quest lá que acontece uma parada, assim, muito grande, assim, tipo, de tamanho mesmo, assim, muito grande. E assim, e fica muito estável o frame rate. A maioria dos jogos, o troço patinaria, o que não é o caso, Sim. né? Então, assim... Tecnicamente, ele tá muito bem legal. polido. Tem Muito bem opções polido. gráficas Como ali, né? Cara, normalmente os jogos que a Sony lança exclusivos são bem polidos. O Spider-Man é muito bem polido, Last of Us é muito bem polido, o Horizon é muito bem polido. Então, assim, esses jogos, né, são adiados 20 vezes, não é à toa, é pra sair. Em questão de né, bug, você maneiro. acha que também até onde você jogou? Cara, eu peguei um bug só, mas foi... não, Nem qualquer só coisa, matei assim. o inimigo, em vez dele desaparecer, ele deu uma tremidinha e depois sumiu. Tá então, bem... foi, nada demais. Mas foi só um, não tive nenhum crash, nada, né? Legal, Não teve nenhum crash, não teve nenhum problema disso. Tem umas coisas que eu quero perguntar, mas não sei se você pode falar. Você pode perguntar e eu vejo se eu posso falar. Tá. Ela. Você sente que assim, é tipo um novo jogo ou simplesmente tá uma continuação do que já tinha ali? Não, claramente o jogo é que eu não quero nem falar como é que a gente... Porque assim, uma das coisas que a gente contestava era... não, peraí, eles mostraram o gameplay, então eu posso falar. Não posso porque a galera não sabe em que ponto do jogo é aquele que saiu o gameplay. Tá bom. Então é o seguinte, a gente sempre comentava aqui, como é que vai ser? O Kratos vai perder os poderes, ele vai deixar de ter as coisas que ele tem? Então, isso é uma coisa nesse jogo. Só que o jogo começa de uma maneira diferente de como começa o outro. De como começa o Como outro. começa, Tem todo certo? um contexto, Não né? tem. E aí, assim, quando começa o outro God of War, o Kratos começa de um jeito, com certas habilidades, com certas armas. Nesse é diferente do começo do outro, tá entendendo? Sim. Então, né, obviamente, uma continuação. Aquele negócio, você pega o jogo que tinha e você expande, né? Eu joguei 8 horas e meia, eu acho, de gameplay, porque... Obrigado, Santa Mônica, que bota a hora lá. Bota o tempo porque de não tem, hora, né? o Gotham Knights não tem. Porque aquele contador do PlayStation, ele é meio bugado, ele parece que conta pra O cima. do PlayStation, exatamente, ele demora, ele tem um pouquinho de delay. Você pode ver que daqui a alguns dias o contador do PlayStation, ele vai equilibrar isso aí. Ele vai acertar, ajustar, ele autoajusta. Ele é um pouquinho desequilibrado. Que nem o do Switch, você joga, demora uns 2 dias pra ele colocar, contabilizar certinho o que você jogou. É meio esquisito. Mas 8 horas você tá bem avançado, então. Já deu uma boa avançada. Razoavelmente avançado. Né? A gente tem, assim, logo, sei lá, as primeiras 2 horas já acontecem insanidades, tá? Insanidades, né? Tá. Então tem muita coisa que acontece no início ali. Tá chata essa conversa. É que a gente tá limitado aqui. A gente Insanidades. Eu vou falar que essa semana eu quase não vi o meu marido. Porque assim, ou ele não tá em casa ou ele tá enfurnado dentro do quarto. Ou eu tô vendo o Mengão ser campeão, entendeu? Olha aí, ó. Tudo bem, isso não descarta que eu falei que você não tá em claro. casa. Mas assim, ou ele tá enfiado dentro do estúdio, então Você assim... tá conversando com as gatas? Aí tá dando Tá bronca brincando. no Cara, gato. na moral, você tá entendendo o que o meu gato fez hoje. Mas depois eu conto isso aí. Não, como é que é o nome? É Valentina? E Leopoldo. Os gatos, então. Eles são um homem... Então, né, a gente tem isso aí. A gente tem alguma... Assim, o God of War é conhecido como... Tem muito puzzle de cenário, que são bem interessantes. Eu ainda gostaria que os puzzles de cenário do God of War fossem mais complexos, mas eles não são, mas são bons também. Os cenários estão muito... Cara, o cenário... assim... Colossais, assim. Não, então, mas a parada é que o que eu acho interessante é que, assim, você... Sei lá, o God of War você tem cavernas, certo? Cavernas, especificamente falando de cavernas, ok? Você bota 10 cavernas uma do lado da outra, tem muita similaridade. E aí quando você vê um jogo qualquer aí, Ubisoft da vida,
vai fazer caverna, vai fazer 20 cavernas exatamente iguais, quando você vê. E no God of War não. Dá pra ver que cada seção ali de cenário foi construída pedra por pedra ali pra Tem ficar Ctrl-C, Ctrl-V, Não, né? tem muita personalidade. Eu não reparei, deve ter, porque sempre tem. Mas eu não consegui reparar em reaproveitamento de asset, sabe? De cenário. Reciclagem, né? Reciclagem. Ah, não tem cenários iguais no outro jogo. Como? Não, tipo, não tem coisas iguais do outro jogo em Não, cenários. tem porque eles vão... Eu tô dizendo dentro desse jogo, porque acontece. Ah, você No- tá no... Tem caixas que você quebra, certo? Essas caixas acabam se repetindo. Aham. Mas o cenário, se eu tô dizendo que, por exemplo, você tá num lugar, você teve essa pedra aqui. Em outro cenário. Aí você anda mais pra lá, tem várias outras pedras. Aquelas pedras não são igual a essa, entendeu? Eles vão... Ah, tá, entendendo? não. Tava achando que era comparação a outro jogo. Tipo, o jogo anterior. Ah, você sim, ia... sim, que você vai... Não. Bom, uma coisa que a Santa Mônica falou, essa informação também divulgada, é que o jogo teria muitos biomas, né? Não, que são os outros reinos, né? Que são, Falaram sim, que... aham. que são os outros reinos, ou cavernas, reinos ou vão ser- florestas, ou ambientes, né? O que você achou do combate? O combate está muito similar ao Porque a combate formulinha do 1. tá pronta, né? É, exatamente. É o que acontece. O God of War 1, 2 e 3, o combate é muito parecido. Aham, isso. É muito parecido. Então o combate é muito parecido. Eu sei por coisas que o jogo já me indicou Aham. que algumas coisas ali vão mudar, certo? Só que eu não cheguei a esse ponto de pegar essas coisas que vão, né, me fazer e tal. O jogo tem bem mais itens do que o anterior, tem Legal. bem mais coisa, né, de materiais, assim, você encontra bastante. O combate é familiar, Ele né? tem esse mais que é o negócio. loot, né? Tem mais loot, mas o combate familiar é um combate muito similar ao combate do outro. É, o que não né? faria nem sentido De mudarem. novo mudar. É. Porque o grande Exatamente. lance você sentiu, assim, acréscimos, coisas novas em relação ao de 2018? A formulinha pronta, mas você sentiu alguma coisa adicionada? Sim, coisas? sim. E no ponto que eu tô, já adicionaram várias coisas. Então, assim, a Aham. gente vai vendo o que eles vão colocando. Só que a gente sabe que, assim, nesse jogo, né, e a gente já viu isso dos 3 e tal, tem bem mais personagens do que no anterior, né? No anterior era o quê? Era Kratos, Atreus, A Freya. Freya, Baldur, Sindri e Brock. E a Fei ali no começo. Fei, né? Só falamos da Fei. Nesse jogo, não. Esse jogo tem bem mais personagens. Além dos que foram revelados já, que a gente sabe que vai ter, né? Uhum. Além desses personagens, tem outros personagens secundários, né? Que, cara, que eu achei irado. Todos eles eu gostei muito. Apareceu um agora que eu tava falando aqui antes do coisa. Apareceu um novo que, cara, cara, os personagens... Aí é um negócio que, assim, eu sei que muita gente, né, joga God of War pela história, sabe? Aham, E sim. então eles têm que entregar... Pra ver o destino Pra ver o dos destino que vai personagens. acontecer. E os personagens são muito importantes pra história. E nesse eles estão trabalhando mais isso. E, cara, isso tá muito bom. Muito bom. Então, mas eu acho que isso entra em um pouco do que o Mika falou lá na BGS, que é justamente assim, o jogo ele pode se permitir a explorar, acrescentar mais personagens agora, porque você justamente já está familiarizado com toda essa galera que já veio no de 2018. Então você não precisa exato. introduzir esses personagens, vocês já sabem que eles são. Sim. Tipo, já tem um contexto. Já tem o contexto, Né? então você pode simplesmente O Mimir, aproveitar. o Mimir. Falaram que eu esqueci do Mimir. O Mimir. Ah, é o Ah, Mimir. E o Mimir boa. tá fantástico nesse jogo também, como Mimir, sempre. O Mimir é Mimir, sensacional. Mimir. Porque a gente já foi introduzido ao Brock, por exemplo, citando o personagem de 2018. Tem o Brock, né? Os anões, o Sindri, tem, né? Eles têm participações mais importantes nesse Mais importante. legal isso. Porque Né? eles eram basicamente a lojinha. Eles eram a lojinha, né? Exato, Nesse, a não só a lojinha, lojinha. Mas é legal as interações que eles têm, que tá muito maneiro. E assim, a dublagem brasileira, sacanagem. Sacanagem a dublagem brasileira desse jogo, né? Eu Beijos, Ricardo. Nem deu trabalho de... cara, eu queria falar mais. Ele fala garoto com uma naturalidade Você tem que- absurda, né? Então, você tem que ver quando encontra, quando esbarra com a gente por aí. Ele já vem... E pessoal, tudo super tranquilo, né? Então, e aí, eles falaram... Exploração. Então, vamos lá. Mas antes de falar de exploração, eu queria falar o seguinte. Eu tô com 8 horas e meia de jogo. São 9 reinos, certo? Eles tinham falado que nós íamos visitar todos. Isso foi o que foi falado pela Inclusive própria os Santa do Mônica. primeiro. Inclusive os do primeiro. Revisitar, né? Eu visitei 3. Então, assim, e eu acabei de chegar no terceiro. Então, assim, eu acho que é muito improvável que esse jogo acabe com 20 horas, certo?
Eu tô com 8 horas e meia, só visitei 3 reinos. Ah, tá, isso que eu ia falar, porque Não, eram 20 que a gente tinha Não, falado. o rumor Era um era rumor, esse. né? Se você jogar sua história, eram 20 horas. Mas, inclusive, até é legal você ter tocado exatamente nesse ponto aí do rumor, porque tem uma informação pra gente trazer aqui, galera. O Cory Barlog, que é o diretor criativo do jogo, o jogo tem 2 diretores. O diretor principal é o Eric Williams, mudou em relação ao de 2018. E o diretor criativo é o Cory Barlog, que é o de 2018, né? O Cory Barlog desmentiu no Twitter esses rumores de 20 horas. Ele comentou em vários tweets, a galera comentando, postando, ele respondeu e falou assim, olha, esses rumores aí são falsos. É isso que eu posso... Não vou dizer o tempo exato, mas o que eu posso dizer é que eles são falsos. Esses rumores de 20 horas aí. Então eu pressuponho que o jogo, por tudo que tem a apresentar, tenha mais duração do que isso. Não é possível. Não é possível, tá? Pela exploração. Esse eu achei um outro ponto muito forte nesse jogo. Porque o que acontece? Você pode ir direto pra história, né? E o que eu reclamo muito disso quando eu vou fazer análise de qualquer jogo? Que os caras inflam jogos pra dizer que você tem coisas pra explorar, que não sei o que. O Gotham Knights é um exemplo. O Gotham Knights, ou qualquer jogo da Ubisoft, né? Que eles botam 1 milhão de coisas pra você fazer no mapa. Mas sempre, a produção, Ué. cadê o contador na tela de quantas vezes ele fala mas mal da essas Ubi da EA referências, E sabe aqui? qual é o detalhe? A Ubi é mó de boa, manda as coisas pra gente. Obrigado, Mas, Ubi. cara, mas a gente tem que falar a Parceiraço. realidade. E infla um jogo. O God of War Ragnarok, não. O outro também não era. Mas esse, assim, é porque, como eu falei, só visitei 3 gêneros, então vai Claro. ter mais. Mas quando você tem, tipo, primeiro tem as partes lineares, né? Uhum. O God of War tem suas partes lineares. Ali e tal, E aí, aí você... A parada é que você é recompensado por explorar, né? Você tem os baús, e todos os baús têm coisas relevantes, né? Então você é recompensado por explorar e você, além de você é recompensado de 2 maneiras ao explorar. Você ganha os itens e você adiciona profundidade do gameplay, porque normalmente tem outros puzzles e tal, você mexe mais no cenário, você faz as animações e tal. Então, assim, é uma delícia explorar, sabe? É isso que a sensação, é gostoso você explorar, né? E assim, eu não consigo, quando chega no momento que libera a sidequest God of War, eu vou fazer, porque eu acho muito Você não maneiro. consegue, tipo, vou rushar com a história. Você não tá conseguindo, né? Porque... Porque o que acontece? Em muitos jogos, aparecem sidequests, você sabe que é só perda de tempo, sabe? Só vou perder meu tempo aqui. No God of War, não, porque as sidequests, isso não também, eles te davam recompensas de nível, recompensas de gameplay e recompensas narrativas. E isso continua nesse aqui. Então, assim, eu acho que vale muito a pena fazer as sidequests, como valia no primeiro também, né? Não dá pra eu dizer se esse tá melhor nesse aspecto aí, porque eu não terminei. Mas, né, mas tem. E assim, cara, tem uns posts insanos, você não tá ligado. Tem umas